Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos, então, à nossa continuação aí com a aula 20. Agora a gente vai falar um pouco do valor e da publicidade em relação ao trabalho da contabilidade. Essa aula vai englobar ali os itens 7 até o item 15, tá? Dentro da NBC-PG. Aqui a gente vai ver basicamente as regras para a construção desse valor do serviço contábil e também a respectiva publicidade. Bom, no item 7 é dito da seguinte forma: o contador deve estabelecer, então, mais uma vez aqui, a gente tem a obrigação de estabelecer por escrito o valor dos serviços em suas propostas de prestação de serviço profissional, considerando os seguintes elementos. Vamos lá. Letra A: relevância, vulto, complexidade, custos e também a dificuldade do serviço a ser executado. Então, aqui, a relevância é no sentido de importância, né? O tratamento que deve ser dado, né? A especificidade daquele produto. O vulto são essas características, né? É no sentido de o quão aquilo também é importante, o que se observa, né? O tamanho daquele trabalho que vai ser executado, a sua complexidade. Então, os custos, né, caso hajam aí custos, por exemplo, como deslocamento, entre outros aspectos. E a própria dificuldade, né, porque aí a gente separa, por exemplo, realizar o débito e crédito, para quem já está acostumado, é muito mais simples do que a elaboração de uma demonstração contábil mais específica, né, uma DVA, por exemplo, ou a própria DRE comparada ali com análises, etc. Né. Vai depender muito da natureza do serviço que está sendo contratado. O tempo que vai ser consumido para a realização do trabalho, por tratar-se então de um trabalho científico técnico, é interessante, né, a gente chama isso de intelectual, é interessante que se observe, porque maior o tempo, logo maior o tempo consumido daquele profissional, portanto ele precisa ser remunerado de acordo. A possibilidade de ficar impedido para a realização de outros serviços, né? Isso deve ser levado em conta também. Se você está trabalhando ali para fazer a contabilidade de uma empresa, você não consegue fazer ao mesmo tempo a de outra, né? Então é preciso tomar esse cuidado. Um resultado lícito favorável, né, para que o contratante terá aí com o serviço que foi prestado. Então, se ele é para uma causa específica, se ele é diante de alguma necessidade em específico, é possível que isso seja levado em conta também. A peculiaridade de tratar-se de um cliente eventual, um cliente habitual e um cliente permanente. Qual que é a ideia aqui? Que se você tem um cliente eventual, o que, que é isso? Né? Que de vez em quando ele vai aparecer ali, por exemplo, né, você vai ter ali uma circunstância de que o cliente ele acabou de chegar para o escritório e ele quer uma ajuda para fazer a declaração do imposto de renda. É a primeira vez que você tem contato com o cliente, né? Ainda que ele tenha lá a sua empresa, você vai tratar da pessoa física. É uma eventualidade, né? Um caso em específico, uma particularidade, aquele problema ele precisa de uma solução e você vai ajudá-lo nesse sentido. Ok. Resolvido o problema, esse cliente aí considera-se, né, o quê? Que esse eventual, ele não vai retornar, não necessariamente, pelo menos, né? Já o habitual é aquele que com certa frequência solicita os serviços. Então, por exemplo, ele pode contratar um outro escritório, ele pode contratar um profissional autônomo para realizar e fazer uma auditoria, para realizar ali trabalhos de especificidade da área contábil, a fim de identificar certos dilemas, a fim de resolver questões gerenciais, de pedir um auxílio de interpretação, algo nesse sentido. E aí, por exemplo, a cada 2 meses ele faz a solicitação de uma análise de demonstrações contábeis. Isso é uma habitualidade, né? Você percebe que há uma recorrência. Então, eventualmente, esse trabalho, né, sabendo que ele vai se repetir de certa forma, é possível que você, por exemplo, dê um desconto, que você leve isso em consideração na hora de garantir justamente a manutenção daquele trabalho que está sendo executado. Já o cliente permanente é aquele que presta que fecha o contrato de prestação de serviço, né? E todo o trabalho é recorrente. Então, praticamente todos os meses você vai receber as informações, ele é de fato seu cliente, enfim, você é responsável pelas declarações, as obrigações acessórias, a escrituração, elaboração de demonstrações contábeis. Então é natural que esse cliente ele tenha esse tratamento, né, digamos assim, preferencial, diferenciado diante das circunstâncias. Então a ideia aqui é que você observe essa relação, né, e até mesmo considere isso na hora de precificar. O local que o serviço será prestado é justamente para se entender, né, se haverá ali algum outro tipo de custo, a necessidade do cliente em relação a esse trabalho, né? Se, por exemplo, o escritório ele vai atender uma empresa, essa empresa tem muito movimento e aí é necessário estender ali um colaborador com uma mão de obra lá dentro daquele departamento financeiro da empresa, departamento contábil, se houver, por exemplo. Então, aí a ideia é considerar esses fatores também, tá? Então, tudo que envolva, né, a precificação ali, na verdade, está relacionado ao trabalho que é executado. Então, por exemplo, o cliente ele pede uma declaração.
ele vai te apresentar todas as informações, uma declaração de imposto de renda. Ele vai te apresentar todas as informações, todos os documentos comprobatórios que você precisa para fazer esse levantamento de dados e efetuar lá a declaração que está atrasada, por exemplo. É uma situação eventual, né? Considera-se aí que esse cliente ele não necessariamente vai retornar com outras demandas. Você vai ali, por exemplo, gastar 1, 2, 3 dias de serviço, né? Considerando aí não necessariamente 8 horas, mas dedicando um pouquinho do seu tempo ali para aquela atividade. E aí, observada a demanda, né? Observando-se que aquele cliente ele tem uma série de investimentos, ele tem imposto de renda retido na fonte ali que você precisa calcular para fazer o abatimento, vai ter que estudar algumas possibilidades, vai ter que levantar algumas informações. Né? Então, uma série de outras circunstâncias que vão tornar esse trabalho mais complexo. Isso seria tratado, de certa forma, a nível de complexidade, diferentemente de outro cliente que já tem lá a pessoa jurídica sendo atendida e nesse ano solicitou que você também fizesse a declaração do imposto de renda da pessoa física. Ele é um cliente eventual, ele normalmente não faz a declaração pessoa física, mas você encontra ali naquelas circunstâncias uma facilidade de acesso às informações, né, uma tranquilidade em relação a esse trabalho, já conhece a realidade daquela pessoa física em virtude do vínculo com a pessoa jurídica. Então, é mais ou menos essa ideia, para separar. E o código ele não vai falar assim, olha, cobra R$ 100 de um e 200 do outro. Não há um nível de proporção exato, porque a natureza do trabalho ela depende justamente da leitura que o próprio profissional faz. O que se recomenda é que se tome cuidado em relação a baixar demais esse valor, né? Porque isso gera um reflexo para toda a classe. E aí você vê todos os profissionais fazendo essa mesma defesa. Como é um trabalho que ele depende de regulamentação, você tem uma série de custos, você tem a infraestrutura, é uma prestação de serviço como qualquer outro, o conhecimento da legislação, o tempo dedicado, enfim, tudo isso tem que ser levado em conta. Né? E aí, uma vez que há esse nível esse nivelamento de preço, digamos, o mercado ele se autorregula, né? Então o código ele não vai estabelecer uma tabela de preços, o próprio conselho também não faz isso. Né? O que se entende é que cada profissional é responsável pela sua precificação de acordo com aquilo que ele acredita ser justo. Né? E aí existem muitos debates, muitos elementos, alguns acreditam que precisaria haver uma tabela, precisaria haver pelo menos o mínimo, né? E outros já acham que não, enfim, os sindicatos às vezes tentam trabalhar algo nesse sentido, estabelecer ali parâmetros, mas independente de qualquer coisa, é importante que você entenda, né, que além dos 4 anos de faculdade, você tem a experiência, você tem o trabalho, enfim, né, tem todos os aspectos a serem levados em conta. Tá? Então, a precificação ela precisa ser o mais justa possível, diante das circunstâncias daquilo tudo. E, finalmente, né, trazer isso por escrito também é muito importante. Bom, na proposta aí o código ele complementa, né? Nesse trabalho, esse registro, esse contrato que você vai fazer, seja para uma prestação eventual, seja para uma prestação permanente, né? Você precisa considerar todos os serviços individualmente, o valor de cada serviço, a periodicidade, né? Enfim, aquelas circunstâncias que eu comentei, se ele vai fazer todos os meses as declarações, enfim, se é uma situação que só acontece uma vez por ano, algo nesse sentido. E a forma de reajuste se ela for recorrente, tornar-se aí habitual também. Tá? Aceita a proposta apresentada, né, pelo seu cliente, deve ser celebrado aí por escrito, novamente, o contrato de prestação de serviços, tá? Respeitando o disposto em legislação específica do CFC. Por quê? O trabalho do escritório contábil, da prestação de serviço, né, eu falo escritório, mas pode ser autônomo também, como pessoa física, desde que tenha um registro. A atividade em si ela é regulamentada. Isso significa então que você vai ter uma tributação incidente sobre aquilo e essa tributação ela vai ser baseada justamente de acordo com aquele honorário que foi estabelecido por escrito e aceito por ambas as partes. Tá? Caso parte dos serviços tenha que ser executada pelo próprio tomador de serviços, né, que é o seu cliente, digamos assim, isso precisa também estar explícito no contrato, né, de forma bem específica, bem clara, bem objetiva, e deve ser elaborado também desde o momento da proposta. Né? Então, como por exemplo, o cliente ele tem a obrigação de me entregar o movimento, né, com no máximo 45 dias. É aí que a gente regula esse trabalho. Então, fechou o mês, eu estou fazendo lá a escrituração, todo o trabalho, eu estabeleço isso no próprio contrato e posso cobrar isso efetivamente como parte do serviço que o próprio cliente tem que executar. Né? Não necessariamente influenciando no preço ou algo nesse sentido. Não.
O cliente não precisa me passar documento nenhum, eu mesmo já vou acessar as informações que eu tenho online, ou então ele vai me passar uma parte, eu vou acessar outra, vai depender da necessidade e da própria informação, do trabalho que vai ser executado. Mas é muito importante lembrar de fazer esse processo também. Caso tenha algo que precise ser feito, né, você vai ceder um colaborador ali para atuar dentro do departamento da empresa. Aquele colaborador vai ter que ter condições, se, por exemplo, o computador que ele vai usar tem que ser da empresa que ele está atuando, tem que ser pelo próprio escritório, essas coisas precisam ficar bem claras. No item 11, a gente vai ter sobre já a publicidade, né, em qualquer modalidade ou veículo de comunicação, os serviços contábeis deve. Isso aqui é uma obrigação, tá? Essa regra ela tem que ser respeitada. Primar, né, ou seja, focar ali a natureza técnica e científica, sendo vedada a chamada prática de mercantilização. O que é isso? É a ideia que eu comentei na aula anterior. É o preço baseado em concorrência. Então, por exemplo, eu vou lá e estabeleço, né? Estou fazendo aí uma divulgação do meu trabalho e falo que eu cobro R$ 100. E aí você observa qual que é a primeira característica que normalmente a gente tem na mercantilização, né? Abre aqui uma loja, essa loja está vendendo ali um sapato a R$ 10. Abre uma nova, essa loja vai vender a 9. E aí é preciso esse trabalho de mercantilização, né? Essa venda recorrente aí, como se fosse uma mercadoria, faz com que essa briga de preços continue até o mínimo possível, né? Quanto mais concorrência, melhor para o cliente. Aqui não seria muito difícil a gente ter a mesma situação. E aí o que o código estabelece é que a gente tome esse cuidado. Então não é basicamente pegar o preço da concorrência, diminuir e fazer esse processo de mercantilização até conseguir ganhar o cliente. Isto é, de fato, vetado pelo código. Então tem que primar pela natureza técnica, respeitar todo o trabalho, respeitar o registro, né? Enfim, a classe, como a gente já comentou. A publicidade dos serviços deve ter caráter meramente informativo, ser moderada e também discreta. Então, o caráter informativo é a razão pela qual a gente vê as postagens relacionadas aí à contabilidade, de modo geral, nas redes sociais principalmente, e elas sempre trazem uma informação, né? Elas sempre trazem ali uma data, uma obrigação, uma nova lei, algo que modificou no parâmetro normal ali das atividades. É uma novidade, digamos assim, é um caráter informativo, né? E aí os profissionais, as empresas aproveitam isso para divulgar o seu trabalho. Ela precisa ser moderada e discreta, e isso, apesar de não ser o que a gente costuma ver tanto assim nas redes sociais, né? Mas ela precisa ser justamente trabalhada para trazer o caráter informativo. Então, se você faz isso com moderação, e uma certa discrição, é diferente de você espalhar um monte de outdoor aí pela cidade, simplesmente para chamar essa atenção. Isso já não é ser discreto. Né? Então, por isso que durante muitos anos, por exemplo, a gente não vê propaganda em veículos de comunicação dos serviços contábeis. Porque essa prática ela foge um pouquinho, ela já está mais relacionada ao processo de mercantilização. Então, você tem lá as ofertas do dia, você tem lá a relação de produtos que estão na promoção de uma loja, enfim. Isso é mercantilização. Tá? Então, para nós aqui, entraríamos em outro foco, outro trabalho, outra forma de fazê-lo. Então, lembra sempre de trazer uma informação, lembra sempre de, caso você vá divulgar informações contábeis, né, para fazer publicidade e propaganda nesse sentido. Cabe ao profissional manter em seu poder todos os dados fáticos, técnicos e científicos que dão a sustentação à mensagem da publicidade realizada do seu serviço. Então, não é inventar coisa, né? Então, se mudou a lei, tem que trazer qual é a lei. Se você está fazendo uma análise, se você está divulgando um resultado, se você fez um estudo e quer compartilhar isso, é importante ter ali a responsabilidade em relação aos fatos que são apresentados. Porque isso, inclusive, pode ser cobrado, tá? O profissional deve observar no que couber o Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que concerne a informação adequada e clara sobre serviços a serem prestados, e também a Lei de Propriedade Industrial, que dispõe sobre crimes de concorrência desleal. Além disso, a gente poderia considerar aqui também, né, a nova Lei Geral de Proteção de Dados aí para ser observada e estudada também pelos profissionais. No item 15, é vedado a efetuar ações publicitárias ou manifestações que denigram a reputação da ciência contábil, da profissão, dos colegas, entre as quais estão. Então, por exemplo, fazer afirmações desproporcionais sobre os serviços que oferece, sua capacitação, desculpem, ou sobre a experiência que possui. O que seria isso? Eu acabei de me formar, montei meu escritório, estou com um registro, está tudo certinho, estou começando a trabalhar ali e vou divulgar o meu serviço. Aí vou lá e já falo que eu tenho uma pós-graduação, que eu sou especialista em auditoria fiscal, por exemplo.
né, ou especialista em contabilidade gerencial. Enfim, quando eu ultrapasso esse nível proporcional ao que eu de fato sou, ao que eu de fato estou divulgando ali, eu, de certa forma, estou dizendo que o meu colega, ele não é. E aí tem que tomar esse cuidado. Então, eu não posso denegrir a reputação da ciência contábil, do profissional, da profissão como um todo, dos colegas, tá? Fazer comparações depreciativas entre o seu trabalho e o de outros, ou ainda desenvolver ações comerciais que iludam a boa-fé de terceiros, por exemplo. Venha para o meu escritório de contabilidade, que aqui nós conseguimos fazer a redução de 90% da sua carga tributária. Isso gera uma expectativa, porque, ora, o empresário ele vai olhar e falar assim, poxa, eu estou pagando 10 mil reais de imposto todo mês, somando tudo. Se ele vai reduzir em 90%, eu vou para lá. Né? Então, mais uma vez, a gente entra nessa ideia ou na seara ali no âmbito da mercantilização. E aí isso precisa ser feito com muito cuidado. Né? Eu não posso iludir aquele que vai contratar o meu serviço. Por isso que a relação é por escrito, né? Para deixar claro o objetivo de forma bem sucinta, bem básica mesmo, mas garantindo ali uma boa interpretação. Né? E aí a ação comercial, a ação publicitária, de certa forma, ela gera um efeito, né? Isso é inevitável. Quando você divulga informações, você gera uma expectativa em relação àquilo, né? Principalmente se eu fizer afirmações desproporcionais como essa que eu acabei de fazer. Então, eu tenho que tomar esses cuidados e fazer essa leitura. Poxa, como é que será visto isso pela classe? Qualquer dúvida eu volto para o código, vejo se há alguma proibição nesse sentido, né? Enfim, vou fazendo essa análise para medir e mensurar esse trabalho publicitário também. Tá? Então, não é simplesmente abrir lá uma conta em uma rede social e começar a fazer publicação de qualquer jeito, com qualquer informação, enfim, sem respeitar nada. Porque isso pode, inclusive, influenciar aí depois, né, numa eventual fiscalização. Então, como a gente viu, assim, a relação de valor e publicidade, ela é, de certa forma, bem simples no código, né? Fácil a compreensão, mas é importante que a gente se lembre, né, dessas regras. Então, durante muito tempo acreditou-se que não era permitida a publicidade, a propaganda, enfim, né? O que a gente não pode fazer é simplesmente usar um meio de comunicação qualquer que seja, inclusive os digitais, tá? Apesar do código, né, não mensurar quais são, não falar especificamente quais tipos, tá? Mas é importante tomar esses cuidados, né, respeitando essas regras. O valor, então, ele vai ser mensurado e avaliado de acordo com características específicas. Um trabalho ele pode ter um preço de R$ 10 e outro de 1.000, né? Isso vai ser muito relativo, vai depender do mercado, vai depender da sua atividade, da sua especialização, enfim, né, da demanda que aquilo requer, e aí automaticamente cada profissional tem que fazer essa própria leitura. Na próxima aula, a gente vai ver então um pouco mais sobre os deveres em relação à classe e aos colegas. Eu já vou adiantar essa aula, né? Ela seria na nossa próxima quarta-feira, para já deixar gravado e publicado, a fim de que na próxima aula eu faça alguns comentários em relação ao simulado, como é que vai funcionar, para a gente só fazer um bate-papo e revisar algumas dessas principais características. Lembrando que a gente ainda tem uma aula de penalidades, né? Então é importante seguir essa ordem aí para fechar o código como um todo e aí fechar o raciocínio treinando com algumas questões que já foram cobradas, algumas coisas que eu quero questionar vocês para a gente poder ir analisando uma a uma, tá bom? Então, obrigado mais uma vez aí pela atenção, né? Espero que eu esteja ajudando na compreensão do código de ética até o momento. Fico à disposição de vocês e encontro vocês também na nossa próxima.